dia a todos. É com muita alegria que estamos participando do primeiro Congresso Espírita Alagoano. Sem dúvida nenhuma, uma belíssima iniciativa da Federação Espírita do Estado de Alagoas e que contribui para a difusão dos princípios espíritas e também para a consolidação do movimento espírita nesse estado. Nós desejamos, pois, aos organizadores deste primeiro Congresso Espírita Alagoano e a todos vocês participantes, o nosso desejo de que tudo ocorra dentro de um ambiente de fraternidade, de paz, para o supremo objetivo de divulgar as ações e consolidar o bem em nosso mundo. O tema que nos foi reservado merece uma meditação. Para nós espíritas, é extremamente importante que raciocinemos sempre com base no Evangelho do Cristo. O Espiritismo aqui está com este objetivo de restabelecer a verdade. E isso foi dito por João, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Este é o papel da doutrina espírita no contexto em que nós vivemos. Essa é a razão do Espiritismo estar em nosso mundo. É para fazer a recordação das bases trazidas por Jesus. E é em função dessa colocação de João é que esse tema merece análise de nossa parte. Portanto, para falarmos de organizações espíritas na era de regeneração, a fundamentação há de ser lá no Novo Testamento, com a visão ampliada pela doutrina espírita. E sobre isso, a obra inaugural de nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, já tem uma colocação que ela é marcante, porque redunda na resposta mais curta e objetiva que há em o Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Ele, portanto, é o nosso guia e modelo. E é em função disso é que também o Livro dos Espíritos traz uma colocação bem mais à frente, dizendo que nós, os espíritas, a mensagem espírita, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então essa é, sem dúvida nenhuma, a grande tarefa do Espiritismo na transição em que estamos passando e nas preparações para o mundo de regeneração. Nessa ótica, vale a pena nós fazermos o raciocínio. O Espiritismo à luz do Evangelho e, ao mesmo tempo, procurarmos trazer esses conhecimentos do Evangelho dentro do contexto de nossa atualidade. Ora, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que Allan Kardec destinou para analisar a proposta de Jesus, tem uma colocação bem no início, na apresentação, traçando o objetivo da obra, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensino moral, porque o ensino moral de Jesus havia permanecido inatacável durante a sequência dos séculos. E diz Allan Kardec, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. E aqui ele destaca, não é só apenas o roteiro infalível para a felicidade vindoura, mas é o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. Então é a visão imortalista, é a certeza da vida imortal
para o entendimento do Evangelho de Jesus. E é essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. O Espiritismo, portanto, não vem para discutir questiúnculas em torno da vida do Cristo, da natureza do Cristo, nada disso. O Espiritismo vem para trazer, mais uma vez, à tona a essência do seu ensino moral e ético, que é a grande necessidade do mundo em que nós estamos vivendo. E é também no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda "Não vim destruir a lei", que Allan Kardec faz considerações magistrais desde o início da obra para nós entendermos o objetivo do Espiritismo. Porque nós lembramos sempre aquelas colocações do Cristo: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus, portanto, ele veio para trazer a essência da vida moral, mas numa nova questão analisada a divindade sob a ótica da paternidade e da bondade. E assim nós vamos mais uma vez remeter-nos ao Evangelho em Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Assim, Allan Kardec passa a mostrar o encadeamento entre a lei divina, que consta do Velho Testamento, com Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Porém, nós necessitamos de ter uma nova visão e um novo entendimento sobre o Cristo e o significado do cristianismo, porque essa palavra é desgastada e desmoralizada em boa parte do hemisfério norte. Nós, brasileiros, não imaginamos isso, porque vemos aqui com naturalidade como nós falamos do Cristo, falamos de cristianismo, porém não acontece a mesma coisa na Europa e nos países que tiveram um grande contato com a Europa, porque houve o desgaste daquela imagem do Cristo, da palavra cristianismo, em função de tudo aquilo que aconteceu ao longo de milênios. Então vamos entender, e nós espíritas temos a tarefa de trazer ao mundo a real visão sobre o Cristo. Chegando, portanto, Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele perguntava aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então vejam aqui que os apóstolos e o povo da época tinham uma ideia de retorno. Não interessa a palavra, se era a reencarnação, que era a ideia de que os profetas retornariam, eles voltariam. E aí Jesus, se dirigindo a Pedro, perguntou que Pedro pensava sobre ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Olha que colocação importante. Não foi a carne e nem o sangue que revelaram a Pedro, mas meu Pai que está nos céus. E na sequência desse diálogo, disse o Cristo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta é a questão chave para nós entendermos as questões organizacionais do ponto de vista histórico. Já que nós vamos falar de organização espírita no momento e no mundo de transição, nós temos que entender aqui o desvio e a deturpação que houve com outros interesses da questão organização. Mas, disse o Cristo: tu és a pedra e edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Se nós olharmos a história desta organização religiosa,
nós veremos que muitas vezes, em nome do Cristo, em nome de Deus, quantas guerras foram fomentadas pelo mundo afora, quantos homens foram condenados e considerados bruxos e queimados em praça pública, porque eram instrumentos da inspiração divina, como Joana d'Arc e muitos outros. Será que as portas do Hades nunca prevaleceram sobre essa histórica organização? Mas nós vamos continuar. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Veja essa outra colocação que interessante, nessa ligação entre céu e terra, de coisas que existem na terra e existem nos céus, e dessas ligações mútuas. Vejam, portanto, que nessas palavras cifradas, nós podemos entender uma série de fatos que nos são fundamentais. Foi Karl Schutel que no interior de São Paulo, nas décadas de 10, 20 e 30, ao analisar o Evangelho de Jesus, iniciar a grande divulgação do Espiritismo e do contato com o mundo exterior, quem passa a analisar essa questão, que mais uma vez é considerada por Vinícius, nessa obra Em Torno do Mestre, publicada pela FEB. Diz o seguinte, e que é a interpretação espírita sobre esse contato de Jesus com os seus discípulos e com o próprio Pedro. A fé personificada em Jesus Cristo é aquela que se baseia na revelação. Agora voltemos àquela questão anterior. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, portanto, naquele momento, ele era intermediário. Ali ocorria uma revelação. E é sobre essa revelação que as portas do Hades não prevalecerão. Ou seja, é sobre esse intercâmbio entre aquilo que está ligado nos céus e ligado na terra, é que as portas do Hades nunca prevaleceriam, porque não ficariam presas e fechadas a nenhuma organização, mesmo que assim ela o desejasse. Mas continua, daí revelação quer dizer comunhão com o além, onde nos é transmitida alguma verdade que nos interessa. Daí o testemunho vivo da imortalidade. Tal é a religião da revelação. E é sobre essa religião da revelação que as potências do mal jamais prevalecerão. Tais são as chaves que Jesus se reporta ali, que nos abrem os pórticos dos tabernáculos eternos. Tal é a força que liga na terra o que está ligado no céu, e liga no céu o que está ligado na terra. Nessas condições, fica fácil agora nós entendermos que Pedro não estava personificando e nem delegando a uma pessoa qualquer tarefa em especial, nenhum privilégio. Não era ele que dizia, ele era o intermediário. Ali ocorria uma revelação, e é sobre a revelação que nós estaríamos assentando as bases. É exatamente aquilo que aconteceu ao longo da história do mundo e não foi respeitado, porque criou-se a ideia de uma organização acima da doutrina, de uma organização acima do ideal do próprio Cristo e da sua própria mensagem. Nessas condições, nós vamos então agora perceber a importância de trazermos novamente a ideia do Cristo, não como fundador de organização, porque ele nunca fez isso. Aliás, aqueles que imaginam que ele teria delegado a Pedro essa tarefa, é bom lembrarmos um simples fato histórico.
Pedro jamais residiu ou trabalhou efetivamente em Roma. Ele chegou a Roma praticamente para ser sacrificado. Quem residiu em Roma e fez todo o trabalho de preparação e de divulgação da mensagem do Cristo foi Paulo, o maior apóstolo do cristianismo. Nós temos, portanto, vários fatos que nós precisamos rever para nos situarmos perante o mundo atual. Mas voltemos então ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. E curiosamente é um espírito israelita que anotou sobre a nova era. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Nessas condições, nós passamos então a entender que a nova era, predita aqui pelo Espírito israelita, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma sequência natural de planejamentos de ordem espiritual, de Moisés falando-nos do Deus único, Jesus trazendo-nos a lei do amor e o Espiritismo fazendo a relação entre ambas e dando a certeza da imortalidade da alma. Mas é Emmanuel, o orientador espiritual de Chico Xavier, que lá nos idos de 1938, no livro A Caminho da Luz, que já anunciava: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo. Então veja, nós vivemos momentos de aferição de valores. É essa que é a grande questão do momento. Não é o momento de ficarmos imaginando que vai acontecer isso ou aquilo. É o momento da aferição de valores morais, éticos e espirituais, porque nós temos sim um compromisso com esse instante que nós estamos vivendo. E qual a razão desse compromisso? É aquele mesmo de natureza histórica. E isso está muito claro nas obras espíritas, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos garante que a humanidade alcançou a sua maioridade na época do Império de César Augusto, lá em Roma. Por quê? Numa sequência de fatos, desde a filosofia grega, o desenvolvimento da política, foi naquele instante em Roma que nós encontramos o advento da organização romana, do Senado romano como base de uma democracia, da organização da família e do direito romano, ou seja, o próprio Estado, e ingressa num período de paz. O maior período de paz da história do Império Romano foi o de Augusto César e o de seu sucessor, porque estavam preparando e dando condições para a vinda do Cristo e da sua mensagem. Era, portanto, aquilo que Emmanuel chama de era da maioridade espiritual da humanidade terrestre, para permitir a vinda do próprio Jesus. Mas estava sendo preparado pelo mundo espiritual, com o Império Romano, com o predomínio do latim, uma ideia que era da facilidade da difusão da mensagem de Jesus. Ou seja, era a promoção da união de vários povos, com estímulo à educação e à concórdia. A assimilação da mensagem de Jesus. Foi esse o planejamento. E ele começou sim a ser executado, mas por uma série de desvios de natureza política e principalmente militar, o Império Romano derruiu. E nessas condições, houve aquele instante que é dito como supremo de aproximação e de patrocínio das ideias cristãs, mas não confere com a realidade, porque os 3 primeiros séculos do cristianismo, de extrema dificuldade para assentar as bases do cristianismo no Império, de repente, quando ele é oficializado,
tudo aquilo é comprometido e surge uma organização. E é essa organização que, atrelada ao Estado romano, fez com que surgisse uma nova religião, que perdesse o contato com o povo e passasse a atender os interesses de poderosos de várias naturezas. Então é importante nós refletirmos em todas essas questões na atualidade, porque, guardadas as devidas proporções, é a mesma situação em que nós estamos vivendo agora. Todas as vezes em que nos dirigimos ao exterior representando o Conselho Espírita Internacional, lembramos que nós vivemos momentos parecidos, porque se há quase 2000 anos, povos considerados bárbaros, no sentido de estrangeiros, pelo patriciado romano, levavam a mensagem de Jesus de uma forma simples, agora são povos lá para baixo do Equador, do hemisfério sul, que chegam aos impérios do mundo para levar também a mensagem do Espiritismo e procurando reviver as ideias cristãs. É este o momento em que nós estamos vivendo. E nessas condições em que tudo isso foi comprometido, também nós temos que refletir com Emmanuel. Será que nós não estávamos lá naqueles momentos? Qual será a razão de estarmos agora, nesse novo momento, nessa nova situação, com um compromisso outra vez de restabelecer a mensagem de Jesus? E aqui refletimos com o próprio mentor espiritual Emmanuel. Quando no livro Há 2000 anos, ele retrata o seu encontro com o próprio Cristo, quando ele não quis procurá-lo à luz do dia, porque ele era um homem de Estado, o legado do imperador Tibério na Judéia, mas a sua filha Flávia estava doente e a sua esposa Lívia, acompanhada de uma serviçal, procurava o Cristo para obter a cura da pequenina Flávia. E depois de muita insistência, ele vai a um final de dia tentar encontrar o Cristo, mas esse se antecipa e diz: senador, por que me procuras? Não venha ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso, venho atender aos clamores de um coração materno. E a filha Flávia foi curada. Emmanuel, naquela situação do senador Públio Lentulus, não atendeu ao convite do Cristo, e surge toda uma sequência de amargor no relacionamento familiar, até o sacrifício da própria esposa Lívia, e ele, com toda aquela decepção, com amargor, com a tristeza de coração, ele parte para o mundo espiritual, mas ele é atrelado em todo um processo de revisão e de reconstrução que ele analisa nos vários livros. Ou seja, os romances históricos de Emmanuel nos dão conta dos 3 primeiros séculos do cristianismo, e principalmente Paulo e Estevão, a obra magistral, a obra-prima de Chico Xavier, que analisa a vida de Paulo, apóstolo, e de sua antiga vítima, Estevão, e na época o seu orientador espiritual, as dificuldades das primeiras agremiações cristãs. E quando nós olhamos as dificuldades das primeiras agremiações cristãs, nós temos que fazer analogia também com essas primeiras agremiações espíritas, porque afinal de contas o espiritismo só está há pouco mais de 150 anos entre nós, é muito pouco tempo. Nós estamos apenas iniciando um trabalho, mas é em Paulo e Estevão que nós sentimos as lutas, as polêmicas nas agremiações cristãs. Aqueles que achavam que a mensagem do Cristo deveria ser adequada ao mundo e passar por um processo judaizante para ser melhor aceito, e aqueles como Paulo,
que queriam desbravar fronteiras e não prender a mensagem do Cristo a nenhum povo eleito e a nenhuma barreira de natureza política ou ideológica, e saiu pelo mundo para divulgar o cristianismo. É importante nós lembrarmos que naquela época, aquelas agremiações cristãs, principalmente a de Jerusalém, queriam ter uma supremacia, queriam ter a ideia da igreja central, de um ponto central, e que dali deveriam partir as ideias. Paulo não se submeteu a isso e passou a fundar agremiações cristãs em todo o entorno do mar Mediterrâneo e na própria sede do Império Romano. Nessas condições devem merecer as nossas reflexões de nossos dias, porque nós não podemos ter terra santa espírita, nós não podemos ter cidade mais importante que a outra em termos de espiritismo, nós não podemos ter nenhuma organização que queira exercer controle hierárquico e passar a determinar o que fazer aos outros. Daí a razão de nós no Espiritismo inovarmos com o movimento de unificação, onde nós somos todos tratados de forma igual, onde não há hierarquia e onde as questões são discutidas e surgem como sugestões e recomendações e não como imposições. Nós temos que viver o momento agora do alvorecer praticamente da mensagem espírita para o mundo, que nós não temos que ter espíritos e nem pessoas designadas pelo alto para serem porta-vozes. Todos são iguais e o Espírito sopra em toda parte. Nós temos que rever, com base em Allan Kardec, uma série de circunstâncias para atrelarmos sim as ideias espíritas com base nas experiências que nós já tivemos no cristianismo. Daí Emmanuel tratar, por exemplo, em Ave Cristo, de uma forma clara e evidente. Hoje, no momento que nós vivemos, como outrora na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário de amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Nós não temos que criticar o mundo atual, a transição que nós vivemos, dizer que está acontecendo isso e aquilo, nada mais natural, porque nós somos espíritos falíveis. O único espírito puro e perfeito que habitou a terra foi Jesus. Mas se nós olharmos no nosso relógio agora, e daqui 30 segundos nós vamos achar que o ponteiro dos minutos não mudou, mas se nós olharmos de tempos em tempos, nós notaremos a diferença. O mundo se encontra em franco progresso, em todos os sentidos, e muitas vezes aquilo que é dito como indisciplina não é apenas aquilo que estava escondido de uma forma autoritária, retida aqui e acolá. Agora as coisas são faladas com mais liberdade, mas também há mais fraternidade, porque as pessoas não expulsam mais do lar um filho que teria errado, mas procura entender e compreender as situações. O mundo está progredindo sim, mas são parâmetros diferentes, e nós estamos passando por etapas para substituir a ideia do controle e do autoritarismo para a ideia do respeito, para a ideia do entendimento ao próximo nas condições em que ele se encontra e não nas condições que nós queremos determinar ou imaginar que eles estejam. É assim que nós devemos agora também entender mais uma vez Jesus. Quando ele entrava em Jerusalém, e era comum naquela época tentarem colocar o Cristo em dificuldades no seu relacionamento com seus seguidores, seus discípulos, uma hora ele se dirigiu aos discípulos e disse: e se esses se calarem, as pedras clamarão. Outra vez a expressão pedra. Lá atrás nós deixamos claro que pedra é revelação, no sentido em que foi colocado no diálogo com Pedro. Pois bem, vejam entanto
que Jesus encaminhou muitas pedras para a humanidade. Quantos médiuns surgiram na história do mundo e que vieram provocar impactos e não foram aceitos. Há pouco nós citamos Joana d'Arc, mas há muitos outros nas mesmas situações. E entre as pedras que aqui estiveram para servirem de intermediário do alto, nós destacamos a figura de Francisco de Assis. Se Jesus era o médium da divindade, nós podemos dizer com a maior tranquilidade que Francisco de Assis era praticamente o médium do próprio Cristo. Porque ele vinha com toda aquela sua simplicidade, procurar restabelecer a essência da mensagem do Cristo. E é Emmanuel quem, a caminho da luz, analisa a atividade reformista de Francisco de Assis, que não se verificou por discussões, por polêmicas, por atritos na palavra, porque o seu sacerdócio foi, na realidade, o exemplo. E naquela época houve necessidade da pobreza extrema para provocar o choque, o impacto. Mas, continua Emmanuel, a igreja não entendeu que a lição lhe dizia respeito. E ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a torrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Mais uma vez o embate entre a mensagem, a vivência e a organização. Prossegue o orientador de Chico. Seu exemplo de simplicidade, se referindo a Francisco de Assis, de amor, de singeleza e de fé, contagiou inúmeras criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. Francisco de Assis foi uma dessas pedras da revelação superior para a humanidade, e consolidado com o seu exemplo, mas outras surgiram. E houve um instante que essas pedras tiveram até que se corporificar no fenômeno de efeitos físicos, e daí brota o Espiritismo, sendo, portanto, o intermediário, em consequência do fenômeno, porque Allan Kardec não valorizou o fenômeno, ele utilizou o fenômeno, mas extraiu a doutrina e trabalhou a mensagem, gerando, portanto, a doutrina espírita para todos nós. E já que nós fizemos essa retrospectiva e uma reflexão do que representa na história do mundo a questão das organizações e alguns desvios que foram cometidos no entendimento e no relacionamento com a mensagem do Cristo, e nós, historicamente, pela reencarnação, estamos vinculados e comprometidos com tudo isso, e isso tem sido avisado há muito tempo sobre os trabalhadores da última hora. Vamos pensar agora então o que fazer para pensarmos, para trabalharmos a era da regeneração. Emmanuel, ao definir o Centro Espírita, em 1951, numa psicografia de Chico Xavier, diz: o Centro Espírita é uma escola onde nós podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. No movimento espírita nós somos todos aprendizes, ninguém é mestre. Cada um no seu passo, no seu potencial, mas é a grande oportunidade de nós estarmos convivendo e aprendendo a conviver para melhorar, sim, a base do relacionamento entre as pessoas. E aqui vem à tona o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É chegado então o momento do Espiritismo cumprir sim o seu papel, e é por isso que o Consolador se encontra no mundo, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas
e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essas questões foram trabalhadas de uma forma doutrinária, numa série de artigos de Reformador entre outubro, novembro e dezembro do ano passado. Porque Allan Kardec trata dessa questão em várias obras, principalmente em A Gênese. E muitos de nós nos julgamos no direito de fazermos profetismo de catástrofes. São eventos naturais, de causas geológicas, que não nos compete ficar fazendo maiores interpretações, a não ser que sejamos técnicos, geólogos e outras coisas mais para analisarmos essas questões. Nós temos que considerar não o profetismo e nem o catastrofismo. Nós temos que pensar no sentido espiritual da época em que nós estamos vivendo. E eu posso garantir a vocês, com base na literatura espírita, e para nós, o mais importante não é nenhum cataclisma. O mais importante é pensarmos nos cataclismas morais, éticos e espirituais que estão acontecendo no mundo de hoje, característico do choque vibratório e desses momentos decisivos para todos nós. É aí que o Espiritismo tem que cumprir o seu papel, e é o próprio Jesus quem nos colocou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Essa frase também é chave, extremamente importante para nós entendermos a razão do Espiritismo. E foi numa visita que nós fizemos ao Chico, entre muitas outras, na peregrinação, quando ele tinha o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, passar a palavra aos convidados, depois ele arrematava. Era essa questão que estava sendo discutida naquela reunião de novembro de 83. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Depois de todos os comentários, Chico concluiu: todos estamos sob a lei do jugo, mas a do Cristo é mais suave. Os problemas não deixarão de existir nas nossas vidas, as dificuldades, os impasses, porém o Espiritismo é a luz que ilumina o caminho e faz com que identifiquemos os buracos, os problemas que estão pela frente. E nós teremos, portanto, o tirocínio, a mente aberta para identificarmos essas situações e buscarmos uma nova forma de compreender e de encaminhar as questões. Ou seja, o problema vai existir, mas com a compreensão trazida pelo Espiritismo, ao invés de reclamarmos, de ofendermos aqui ou acolá, nós vamos compreender. Então o jugo se torna mais suave, porque nós paramos de lutar contra nós mesmos e contra o próximo. É essa a visão que o Espiritismo traz para o mundo que nós estamos vivendo agora. E o Espiritismo tem uma tarefa, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é de preparar o homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. O verdadeiro homem de bem é aquele que deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O verdadeiro homem de bem é aquele que tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E nós temos o privilégio, a felicidade de contarmos com a obra portentosa de Chico Xavier, que tem a grande vantagem, o grande mérito de ser fiel a Jesus e fiel a Kardec. E Emmanuel analisa em uma série de obras o Novo Testamento, em Caminho, Verdade e Vida, Linha de Luz,
Pão Nosso, Fonte Viva e outros, onde nós passamos realmente a entender o significado da mensagem de Jesus para o mundo que nós vivemos. E é em Fonte Viva que Emmanuel comenta: compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e a cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele que o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nós somos herdeiros de Deus. É essa a colocação que nós temos que fazer. E numa época que se anunciam e ocorrem tantas limitações e dificuldades, muitos anunciam e aguardam o retorno do próprio Cristo. Mas Emmanuel foi claro e taxativo em Fonte Viva: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens, e há 2000 anos. Essa é a tarefa nossa como espíritas e é o trabalho do Espiritismo. Portanto, de uma forma objetiva, o que fazer na época de transição? Qual é o papel das organizações espíritas? Qual é o papel do Espiritismo? Em primeiro lugar, é difundir os princípios espíritas em toda parte, da forma mais abrangente que for possível, sem qualquer ideia de proselitismo, mas falando dos princípios, dando a certeza da imortalidade da alma. Internamente, nós temos que estimular a união e a unificação do movimento espírita como uma família. E lembrando que numa família nós não somos iguais, nós somos espíritos reencarnados e trazemos cada um as suas marcas, as suas características. Mas nós temos que, no meio espírita, nos unirmos como uma família para que possamos efetivamente difundir o Espiritismo, que é a base, portanto, para a difusão do Espiritismo e o exemplo da solidariedade, da fraternidade que deve começar a ocorrer dentro do seio da própria família espírita. Difundir as obras de Allan Kardec e as obras que sejam coerentes com a codificação. Isso é muito importante, como recomendação de leitura, de estudo e de reflexão. Evitar a difusão, a divulgação de literatura catastrófica, livros que ficam falando numa tônica pessimista, de coisas que não são espíritas, porque nós espíritas não vamos entrar nos detalhes técnicos ou extremamente específicos do mundo científico, a não ser que eu tenha formação para isso. Nós temos é que tratar do espírito e da mensagem imortalista, não ficarmos destacando fatos negativos da sociedade, do mundo em que nós vivemos. Nós temos que exaltar o bem e aquilo que há de melhor no mundo, para que isto sirva, sim, de exemplo. Então não vamos fazer competição de anúncios de catástrofes aqui ou acolá, mas vamos anunciar, sim, o reino de Deus dentro da visão espírita. Pautar as nossas ações espíritas no estudo, na divulgação e na prática, lembrando sempre da vinculação com o ensino moral de Jesus. Manter em constante execução as campanhas que são extremamente necessárias para a nossa sociedade, em defesa da vida em toda a sua abrangência. Viver em família, aperte mais esse laço. Construamos a paz, promovendo o bem, o evangelho no ambiente do próprio lar e a divulgação dos princípios espíritas. Nós temos que estimular a realização de campanhas de esclarecimento sobre a visão espírita relacionada com a preservação do meio ambiente, com a educação ecológica.
Não que isso vá resolver os problemas que já estão presentes, mas pode amenizar e criar uma nova proposta de homem que entenda e respeite o meio ambiente como herdeiro de Deus que ele é, e valorizando o planeta tão belo em que nós vivemos. Muitos ficam imaginando os outros mundos e suas benesses. Vamos começar a aprender a valorizar esse planeta cheio de vida, tão belo que nós vivemos, para que o homem, como diz Leon Denis, como príncipe da criação, ele seja coerente também com todo o equilíbrio e a beleza que há na natureza. Estimular e orientar ações em parceria das organizações espíritas, dos centros espíritas, nos casos de acidentes, de tragédias, de calamidades, para que estendamos a solidariedade e a fraternidade junto ao meio em que nós estamos convivendo no contexto da nossa sociedade. Este é um papel também dos espíritas, colaborar nesses instantes, inclusive com a própria defesa civil, estimular ações de convivência fraterna e de parceria com objetivos comuns com as diversas agremiações religiosas. Hoje estão ocorrendo cada vez mais propostas e exemplos de ações interreligiosas. É o instante, portanto, de nós estendermos a mão fraterna, solidariedade, de respeito, de convivência, para mostrarmos o que é o Espiritismo e sua mensagem, mas sem a ideia do proselitismo. Estimular a reforma e a iluminação íntima, bem como o exercício da serenidade. Há tantas pessoas falando aí em propostas, em técnicas de reforma íntima. Continua sendo para nós a base do próprio Evangelho. É a maior proposta de reforma íntima, é a adoção dos ensinos morais e éticos do próprio Jesus. E assim, Emmanuel, no livro de mesmo título, diz o seguinte para o momento em que nós estamos vivendo: o essencial, diz Emmanuel, é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados. E quando muitos ficamos preocupados com o futuro, no livro Pão Nosso, Emmanuel comenta sobre o futuro. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, a prece constituir-se-á em alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e nos pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem. Este é o compromisso, o papel nosso como espíritas e o papel das organizações espíritas para a preparação de uma nova era para a humanidade, dando condições para colaborarmos com a formação e a preparação do homem de bem. Obrigado.